A paz do Senhor, eu sou o pastor Júlio Simões da Assembleia de Deus aqui em Cruzeiro e em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Reis a partir do capítulo de número 6. Vamos à leitura de hoje. E sucedeu que, no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subiam a do meio, e da do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro dos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era pois a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era de cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a porta por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, e pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa, também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia de extremidade de uma das asas até a outra extremidade de outra das suas asas. Assim, era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida, de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim.
E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E, à entrada do oráculo, fez portas de madeiras de oliveira, a verga com ombreiras, e formavam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, os quais cobriam de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreira de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia. As duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins, e de palmas, e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bum, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhes convinha, e a edificou em 7 anos. Capítulo 7. Porém a casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte de outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande, ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali. E fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados,
e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírio no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre uma das colunas, estavam também defronte, em cima do bojo, que estavam junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo, ou de flor de lírios, e ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras haviam leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra de rodas de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia.
E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Hirão as pias e as pás e as bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios, pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que conviam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, e 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo, e ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espivitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que haviam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se via, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste do teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim, confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhes dissera, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora, também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e puseres sobre ele o juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levá-lo à terra que tem dado aos seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido,
ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade, que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os que o cativerem os levem cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente agimos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a banda desta terra que deste aos seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei o teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica de teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. E pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus,
de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, e cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo o povo de Israel com ele sacrificaram os sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E, no 8º dia, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhes dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são esta que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje, e enviaram Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão
para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e a Megido, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer, e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, edificou Salomão a Gézer, e Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra. E todas as cidades das munições que Salomão tinha, e a cidade dos carros, e a cidade dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e os seus criados, e seus príncipes, e os seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, a cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso e sobre o que estava perante o Senhor. Assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus aos seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e a trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém como muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e a veste deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouviu na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim. E os meus olhos ouviram, eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres
para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e seus servos. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros e todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro, e prata, e marfim, e bujos, e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um, por seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subiam e saíam carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150. E assim, por meio deles, os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso caminho para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, e em seguida de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon.
E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, que tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e a darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. Levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, ao qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seus filhos Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procura partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobã, e contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e as rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon,
e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino de sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres que arreta aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus andamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais atos de Salomão e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Concluímos aqui mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.